Saudações, pessoal! Hoje nós vamos criar um algoritmo para demonstrar o uso de operadores e funções matemáticas. Operadores matemáticos também são chamados de operadores aritméticos, aqueles usados para especificar os cálculos que devem ser executados. Tudo bem? Então aqui, nosso algoritmo ele vai perguntar dois números inteiros e vai calcular esses resultados aqui. Vamos lá. Vou criar duas variáveis aqui chamadas de N1 e N2 para representar os valores de entrada, os números que o algoritmo vai ler. Ok? Vamos criar aqui uma variável soma para representar o primeiro cálculo que deve ser feito, o somatório dentro dos números. Uma variável para calcular a diferença, que eu vou chamar só de diff. Uma variável chamada produto, corresponde à multiplicação dos números. Vamos colocá-las como sendo o tipo inteiro. Todos esses valores não têm casa decimal, certo? Se os números são inteiros, a soma deles é um resultado que não tem casa decimal, a diferença idem e o produto a mesma coisa. O objetivo também é calcular a divisão real. Então nós vamos criar aqui uma variável chamada divisão. Vou colocá-la como real. É importante vocês entenderem que o algoritmo ele faz três tipos de divisão. Um desses tipos é o valor real, é aquela divisão que a gente já está acostumado, quando você divide 3 por 2, por exemplo, e o resultado dá 1,5. Correto? Nós vamos fazer o algoritmo calcular o quociente da divisão. E o resto. São valores inteiros. Vamos só gravar aqui. Quociente e resto. Para isso a gente pode se lembrar daqueles probleminhas do ensino fundamental, na época chamado de ensino primário, quando a professora falava assim: Joãozinho tem 7 laranjas e deseja dividir igualmente entre seus 3 colegas. Quantas laranjas cada um vai ganhar e quantas laranjas vão sobrar? A gente divide 7 por 3, dá 2, e o resto é 1, caso ia sobrar uma laranja. Esse 2 equivale ao quociente e o 1 equivale ao resto. Então, nos algoritmos, a gente tem operadores para calcular esse tipo de divisão. Correto? Então, nós temos a divisão real. No caso, Joãozinho ia dividir as 7 laranjas por 3 colegas de forma igual, sem sobrar qualquer tipo de pedacinho, vamos dizer assim, de laranja. Correto? Seria a divisão real. Daria 2,33 laranjas por colega. Como ele ia fazer isso é outra história. Tudo bem? No caso do quociente do resto, o exemplo que eu citei agora há pouco. 7 dividido por 3 daria 2 laranjas para cada um e sobraria uma laranja. 2 seria o quociente e 1 seria o resto. Nós vamos ver como esse cálculo é feito aqui então. Como o algoritmo vai pedir para a pessoa digitar 2 números, nós vamos iniciar a parte de comandos aqui com a leitura. Digite um número inteiro. Pontos. E aplicar o comando leia na variável N1, que representa o primeiro valor a ser digitado. Teremos aqui a leitura do outro número. Eu vou copiar e colar para facilitar o nosso trabalho de digitação. E aqui a leitura do segundo valor, chamado de N2. Correto? Bom, agora nós vamos colocar o algoritmo para fazer os cálculos. A soma da diferença, produto, quociente do resto da divisão real. Então, olha só. Soma recebe, lembrando que o sinal de atribuição no algoritmo é essa setinha, a gente faz com o símbolo de menor e o hífen depois. N1 mais N2. Ou seja, estou dizendo para o algoritmo somar o valor de cada variável que foi lida e o resultado ele vai armazenar na variável soma. A diferença N1 menos N2, o operador de subtração é esse que vocês já estão acostumados, assim como o operador de soma é aquela cruzinha, né? Mais. Produto N1 asterisco N2, esse é o operador de multiplicação. E a divisão real ela é representada por essa barra aqui, ó. Divisão recebe N1 barra N2, ok? Então são os 4 operadores aritméticos básicos. Tudo bem.
Fazer a questão do quociente do resto. Quociente recebe N1. Vamos usar a palavra div, N2. O div é o operador que representa o quociente, certo? É representado por essa palavra, não é representado por um símbolo, mas o algoritmo entende. E o resto é representado pela palavra mod. Isso pode variar de uma linguagem para outra, mas aqui no algoritmo a gente utiliza a palavra mod e a palavra div para representar esses operadores, correto? E aí nós vamos pedir para mostrar os resultados. A soma é, dois pontos, vírgula, soma, escreva L. Usando aqui o comando escreva L para que cada resultado saia numa linha diferente. A diferença é, vírgula, diff, escreva L, produto é, especificar a mensagem e ao lado o valor da variável. Produto, escreva L, a divisão real é, certo? Concatenando aqui cada mensagem especificada no comando escreva com o valor da variável. Nós chamamos a variável aqui de divisão. Escreva L. O quociente da divisão é, dois pontos. Vou colocar dois pontos aqui só para ficar igualzinho. Aqui é a variável quociente. Escreva N. O resto da divisão é, dois pontos, variável nós chamamos de resto. Tudo bem? Importante observar aqui, frisar, né, que as variáveis quociente e resto elas também têm que ser inteiras, porque os operadores div e mod, eles produzem resultados inteiros. A divisão de dois números inteiros, quando efetuada com esses operadores, produz o primeiro resultado inteiro, que é o quociente, e o segundo resultado inteiro, que é o resto. Esses operadores não funcionam com números reais. Ok? Vamos tirar essa linha aqui, gravar novamente e executar para ver se eu não cometi nenhum erro de digitação. Então, vamos executar. De primeiro número inteiro, vamos colocar aqui então o 15. Vamos dividir por 2 e temos os resultados. Reparem que a divisão real, feita com a barra, ela produz resultado com casa decimal. O div e o mod produzem resultados inteiros. Tudo bem? Mas eu quero aproveitar para demonstrar para vocês também a utilização de duas funções matemáticas que são muito utilizadas. Uma para cálculo de potência, no caso aqui o quadrado, né, que é a potência 2, e a raiz quadrada, certo? Então, nós vamos criar aqui uma variável chamada quadrado e uma variável chamada raiz. Vou tirar esse espaço aqui. Raiz. Vou chamar de RQ para não confundir com o operador, com a função que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Bom, como que se calcula o quadrado ou qualquer potência de um valor em algoritmo? No caso aqui, pegamos o primeiro número apenas. Olha só, quadrado recebe N1 elevado a 2. O símbolo de potência é o chapeuzinho, semelhante ao nosso acento circunflexo, certo? Aqui nós temos a base, o valor que será elevado, e aqui nós temos o expoente, a qual potência esse número será elevado. E para calcular a raiz quadrada, da variável que eu chamei de RQ, raiz Q N1. Como a gente não consegue fazer aquele símbolo de raiz quadrada, né, aquele Vzinho com o telhadinho, vamos dizer assim, nós estamos acostumados a ver na matemática, ele foi substituído, ele é representado por essa função, chamada raiz Q. Vamos mostrar aqui o quadrado do primeiro... Vamos mostrar o primeiro número, vamos mostrar qual número que é? O quadrado de... Então vamos fechar a mensagem aqui, concatenar com o valor da variável N1 e concatenar com essa mensagem. O resto da mensagem aqui, ó, a palavra é, vírgula, chamamos a variável de quadrado. Vamos fazer a mesma coisa para a raiz quadrada. A raiz quadrada de, vírgula, N1, vírgula, é, dois pontos, e a variável chama-se RQ. Correto? Vamos salvar mais uma vez. Vamos executar.
temos aqui, vamos colocar um número que é a raiz quadrada da casa decimal. Às vezes do exemplo anterior, 15 e 2. Então agora o nosso algoritmo também está apresentando o quadrado e a raiz quadrada, certo? No caso da potência, se você quiser calcular o número ao cubo, a quarta potência, a quinta potência, é só trocar aqui o que seria o valor do expoente. Se eu trocasse aqui para 3, por exemplo, só para vocês visualizarem, na hora que a gente executar, vou colocar um número menor, que fica fácil de fazer conta. 5 e 2. Olha lá, eu não troquei a mensagem, tá ok? Mas aqui ele está calculando o cubo. Eu alterei aqui para a potência de 3. Tudo bem? Então, tá aí um algoritmo mostrando a utilização dos operadores matemáticos ou aritméticos de algumas funções matemáticas. Por hoje é só. Valeu e até a próxima.